Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Canoas Podcast, o podcast do Grupo Otimoneiro de Comunicação. Sou o jornalista Vanderlei Dutra e falo aqui do nosso Estúdio Parque, que fica no Cowork The Coves, na Avenida Farroupilha 3992, pertinho do Capão do Corvo, aqui na cidade de Canoas. O Canoas Podcast tem a parceria de Zetec Soluções em TI, FlexCorp Internet e Águas Itati, a água mineral da família gaúcha. Hoje eu recebo aqui o advogado, ex-prefeito de Espumoso e escritor que vai lançar agora, sábado, dia 15, na Feira do Livro de Porto Alegre, a sua quarta obra, Mário Bertani. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, ao Canoas Podcast, Mário. Minha saudação, Vanderlei, ao rapaz que está... O Gabriel, que está na parte técnica, e é uma honra muito grande neste meio de comunicação aqui, que tem a origem no saudoso, extraordinário, grande político, o maior político da história de Canoas, que é o Jorge Wecker, o espírito público dele, democrático, lutador. Então, para nós é uma honra muito grande ter mantido e melhorado e aperfeiçoado, atualizado, Vanderlei, que nem você faz, este meio de comunicação, de debate, para levar ao nosso povo as questões tão importantes como esta. Como esta que tu lança aqui, uma ótima lembrança, porque Jorge Wecker é de uma época, né, que a política era diferente, né, Mário? E aqui tu traz nesse livro que tu está lançando protagonismos e antagonismos de heróis gaúchos. Simon, Pasqualini, Jango, Ferrari e Brizola. Legado para o futuro do Brasil, que eu vou mostrando aqui. Aqui tu está falando de 5 políticos que tinham as suas diferenças, mas também as suas similaridades. Mas políticos de uma época onde a política era diferente. Quero começar te perguntando aí, a política mudou muito de lá para cá? Muito. Mudou muito mesmo. E eu fui estudar essa questão, eu comecei, e explico isso no livro, vendo a questão, a gente começou, a minha geração, a política aí, quando foi aquela questão do MDB, aí a ditadura extinguiu os partidos, MDB, PDT, e olhar essa questão do Simon, do Brizola, que teve essa rivalidade, mas eu fui estudar, vi a questão do Jango, um homem de visão, um homem mais conciliador, acusado injustamente aí, e fui olhar de onde surgiram as ideias, e Pasqualini foi o grande ideólogo do trabalhismo, da teoria política, não só superou ao trabalhismo, porque suas teses hoje estão nos programas de todos os partidos, estão na Constituição, as teses boas, e só que não são aplicadas, e o Ferrari, o homem das mãos limpas. Então, acabei fazendo um estudo dessas ideias, das brigas entre eles também, né? Questões aí, mas analisando para o Brasil de hoje, que está lamentável. Nós tínhamos idealismo, hoje nós temos oportunismo, no mínimo, entendeu? Então, essa é a grande diferença. Você vê o interesse próprio, você vê as questões menos importantes sendo discutidas. Eu coloco questões importantes, temos aí a corrupção, o endividamento do país, essas coisas todas são colocadas aí. São estarrecedores os números do país hoje, né? O Brasil precisa mudar, precisa pensar. Nós temos com isso, eu faço uma comparaçãozinha simples e rápida aí. O Brasil está entre os 3, 4 países de maior riqueza do mundo. E a nossa riqueza é num país tropical, que tem mais condições de produtividade e mais condições de manter as questões ambientais, né? De fazer a produção sustentável, como se diz. Eu já te explico por quê. Comparando a Noruega, por exemplo, morros, fiordes, e eles têm petróleo. E eles é o país primeiro no mundo em IDH. Não tem nem perto a riqueza que o Brasil tem. Eles têm a riqueza, o mar que pescam, tem o petróleo. E aí, nós que temos tudo, estamos na posição 89 do IDH, que é nosso povo vivendo mal. Qual é a diferença? A diferença é os governos que temos, que não sabem usar essa riqueza fantástica que o Brasil tem. E aí eles pagam as ONGs para
influenciar no Brasil. Inclusive eu coloco aí o estudo que a gente descobriu dos fazendeiros americanos, em que eles contrataram ONGs para vir aqui dizer que o Brasil não pode produzir mais, não pode aumentar a produção agrícola, que tem que preservar o meio ambiente, que tem que aumentar as reservas indígenas. Né? E por quê? Porque eles fizeram o estudo e o Brasil, na época, estava aumentando a concorrência com eles, e realmente aumentou. Eles eram os maiores produtores de soja, exportadores do mundo, hoje é o Brasil. Tá? E a nossa produção agrícola, ela é sustentável. E a da Europa e dos Estados Unidos, que vem aqui botar o bico e falar nossos agricultores, e nossos governos e esses muitos ativistas ambientalistas, que são também negacionistas, porque não olham a ciência, ficam defendendo, dizendo que o nosso agricultor é bandido, que está aí, prejudicando o meio ambiente e tal. Só que eu fiz o cálculo de processo que existe, claro que existem os bandidos, mas dá 0,01% dos agricultores. Enquanto deputados, mais de 30%, deputados, senadores, e no executivo muito mais de 30% tem processos. E estão dirigindo. Agora, critico os agricultores, que 0,01% que tem. Então, o governo nos defende, não tem os fundamentos. O Brasil, os agricultores são o maior juiz do mundo e a maior pressão contra eles para poder produzir. E eu mostro aí que os agricultores é que garantem a estabilidade do Brasil hoje. Porque se não fosse o agronegócio, o Brasil seria deficitário na balança comercial. E com todos os problemas que o Brasil tem, endividamento interno, gastos governamentais, má gestão, o Brasil está aí uma Venezuela hoje, não fosse a agricultura. Isso eu provo e mostro no livro. Perfeito. Esse livro aqui que vai ser lançado às 14 horas, nesse dia 15 de novembro, lá na Feira do Livro de Porto Alegre. O Brasil sábado. De ontem e o de hoje, desse sábado, isso mesmo. Sábado, dia 15. O Brasil de ontem e o de hoje, do idealismo e do oportunismo, do reparo e do descalabro, se encontram nessa obra. O que esses 5 aqui, Simon, Pasqualini, Jango, Ferrari e Brizola, tinham assim de parecido? Bom, eles faziam a política pensando no desenvolvimento do país. Eram nacionalistas, desenvolvimentistas e buscavam a questão social. Eles eram, por exemplo, o pessoal, mas é comunista, ou era fácil. Não. Eles eram, principalmente o Pasqualini, que vou falar por ele, que era o mentor das ideias, e os outros todos adotaram. O Pasqualini era o solidarismo cristão. O Pasqualini, ele estudou as encíclicas papais, ele foi seminarista, e ele fez a teoria dele baseado em 2 encíclicas, né, do Leão XIII, que a encíclica Rerum Novarum, e depois o Pio XI atualizou elas, 30 anos depois, foi feito em 1891, ao Rerum Novarum, e depois em 1931 o Pio XII atualizou como o 40º ano, 40 anos depois. Baseado nessas encíclicas papais, ele fez a teoria do solidarismo cristão, do capitalismo solidário, que era anti-marxista. Então, eles não eram marxistas, não eram fascistas, eles tinham, a ideia deles era trabalhar. E você não viu ninguém deles, em nenhum ato, alguma coisa de interesse próprio. Nada. Né? Todos eles saíram da política mais pobre do que entraram. Né? Não se preocuparam com coisa própria. Hoje, além do oportunismo, tem um dinheirismo muito presente. E a corrupção solta aí, né? Então, essa é a grande diferença deles. Claro que lutaram, que brigaram, que até tiveram um treta entre eles, aí, como eu mostro no livro. Mas essa é a ideia. E foram políticos todos, o Simone está vivo, né? Políticos consagrados no Brasil inteiro. Você vai a outros lugares do Brasil, a gente até se honra de ser gaúcho com as pessoas que conhecem, que sabem a história desses políticos, as ideias, foram discutidas no Brasil inteiro. Tu falaste sobre isso, assim, como tem confusão no Brasil das pessoas entenderem o que são as ideologias e elas, os grupos políticos atuais vão colando carimbos nas pessoas e manipulando as pessoas de um lado para o outro. Esse é comunista, esse é isso, esse é aquilo. E as pessoas não entendem o que quer dizer aquilo tudo, né? Não, e a confusão é grande. Você colocou, Vanderlei, muito bem colocado.
Como é que você sabe hoje quem é de direita, quem é de esquerda? Você sabe porque é o seguinte, o cara que é bolsonarista acusa todo mundo de ser comunista, e os caras que são lulistas, petistas, acusam todos os outros de ser fascista. Mas onde andamos? Qual é a ideia? Aí discute-se o Trump, discute-se se é a favor, se é contra o Trump, isso vira a discussão nacional. E o povo que está mal, e o aproveitamento correto de nossas riquezas, e essa dívida interna aí, a dívida interna, Vanderlei, hoje é maior, os juros da dívida, esse ano vão ser R$1 trilhão, R$1 trilhão. Sabe o que é isso? Se você soma tudo que gastamos em educação, e olha, que a gente vê triste aí os jovens que fazem aí, terminam o 2º grau e querem ir para a faculdade, e os pais não têm condições de pagar, e enquanto isso o dinheiro está indo mal gasto, mal gestido para os juros. Nós vemos a saúde, não precisa nem falar, que é uma vergonha. E se tu somar saúde, educação, Bolsa Família, segurança, agricultura, tudo somado, dá menos do que nós pagamos para os bancos. Aí os bancos, nós temos os bancos mais rentáveis do mundo, e temos o povo em 89º colocado no IDH. Então essa é uma questão que não se discute. Se discute... E as pessoas colocaram em cestos, né? Cestos, por exemplo, tu falaste de uma posição de defesa do agronegócio e contra o ativismo ambientalista, né? Para essas pessoas que colocam as pessoas em cestas, elas te colocaram numa cesta. Agora tu está falando em dívida bancária. Já ficou na outra cesta nesse senso comum. No senso comum das pessoas, a pessoa não pode pensar nessas duas coisas ao mesmo tempo. Eu coloco no livro o seguinte, eu estou colocando coisas que uns não vão gostar, que outros não vão gostar, mas que aqueles que vejam o que o Brasil precisa vão gostar. Só que eu começo mais ou menos entre 50% e 55% contra, porque se somar as duas bolhas maiores que o Brasil tem hoje, dá 50% e 55%. Né? Então eu já começo só falando para 45%, né? Não, e ainda tem a bolha dos alienados. E ainda dentro disso tem aqueles, principalmente, pessoal, eu não quero saber de política, eu sou omisso, mas esses que são omissos é que estão contribuindo para a coisa, para que a política fique ruim, quer dizer, a política está ruim, não vou participar. Sim, mas todas as ações, tudo que acontece é política que resolve, e que bom que é a política, porque se não fosse a política, seria a guerra. Entendeu? Que muda situações, que tal. Então, aqueles que dizem que se omitem, achando que estão fazendo uma grande coisa, não. Então, esses são os culpados mais pela situação que está o país, pela omissão. Tu fala aqui, né, no livro, eu estou vendo aqui, tu já falaste, eu estou vendo um pouco do sumário, o Alberto Pasqualini, que inclusive dá nome à nossa refinaria aqui em Canoas, e a maioria do público só vai, quando falar em Pasqualini, só vai lembrar da refinaria, né? Não conhece a história dele, porque a gente fala pouco sobre a história dele, como um ideólogo, então, de todos esses outros políticos e de várias correntes. Se alguém pegar só um recorte dessa tua fala, vai daqui a pouco imaginar que ele vai reconhecer talvez no lulismo de hoje. Mas ele deu base para vários movimentos que se vieram depois. Então, assim, é muito diferente do que a gente enxerga hoje como lulismo, né? Mas o lulismo, vamos dizer que teve o seu embrião, como toda a parte trabalhista que busca uma justiça social, teve nele. Então, tu identifica como ele sendo esse embrião. Ele é o embrião, né? Agora ele não é o embrião do radicalismo. Se você colocar aí as teses sobre o serviço público, sobre a ética, não tem nada a ver com o PT, não tem pouco a ver, não tem a ver com o PL. Inclusive, o primeiro partido dele, em 1934, foi o PL. É PL que tem mais ou menos, seria o que é o PL hoje. Na época o PL era mais à esquerda, entendeu? Ele nasce à esquerda com uma ideia de liberdade. O republicano e tal, que era outros. Mas ele, a primeira eleição, se elegeu vereador em Porto Alegre. A segunda, ele concorreu a deputado federal e ficou na 11ª posição de suplente. Veja bem. Na eleição seguinte, ele concorreu a governador. Veja a qualidade dele. O cara que fica em 11º suplente, como é que vai concorrer ao governo? E concorreu pelo PTB, o grande partido, em 47, e perdeu só por 19 mil votos, porque a igreja, veja bem, já teve lá as fake news na época,
eu mostro isso no livro, né? Aí ele que defendia a igreja, que veio do seminário, que fez a teoria básica Pasquais, eles conseguiram incutir nele, ele era candidato contra o Walter Jobim, que era o candidato do PSD, conseguiram incutir nele e a igreja pedia para não votar nele porque era comunista. E os comunistas oficialmente declararam apoio ao Walter Jobim. Então, as fake news, a propaganda... Ele perdeu o apoio dos dois extremos. E perdeu só por 19 mil votos. Entendeu? Que o PTB estava começando. Foi a primeira eleição nessa do Brizola. Elegeu nessa eleição o Brizola, o Jango e o Ferrari. Os três se elegeram a primeira vez em 47, quando ele concorreu a governador. Depois ele foi eleito senador em 50. E aí, como senador, ele que fez o projeto, que foi relator do projeto, um relato fantástico que ele fez da criação da Petrobras, e por isso que ele tem o nome do Alberto Pasqualini. Então, essa questão de dizer que tem a herança do Pasqualini, não tem, só tem um político que pode dizer que é o herdeiro dele, que aplicou na prática 6 vezes, que é o Pedro Simão. Porque o Simão, como senador, ele reeditou as obras e debateu o assunto. Como governador, veja bem, em 1940, já, que o Pasqualini não começou no PTB, ele começou, como eu disse, no PL, depois em 37 os partidos os mandatos com o Estado Novo foram suprimidos. Ele em 40 e 45 ele fez a União Social Brasileira, e aí ele, né, tinha as teses dele, que uma delas é o Mercosul. E quem fez o Mercosul e encaminhou foi o Simão. E principalmente, ele tinha uma discussão com o Brizola, com o Jango, assumida pelo Ferrari, que era a questão do populismo, do proselitismo, de que a pessoa assume o governo, ou a pessoa, e que é um dos problemas de hoje, é o salvador da pátria. Não, é o fulano, e aí não se discute o que o Lula diz, o que o Bolsonaro diz. Não, o cara é do lado dele, está certo, né? E o cara que é contra pode até ter uma boa ideia, o cara é contra porque não é dele. Isso que é absurdo. E o Pasqualini, não, era contra isso, até quando ele... uma coisa interessante que eu conto no livro aqui, no velório, né, eu falei com a pessoa que estava no velório, que era o oficial de gabinete do Brizola, no velório dele no Rio de Janeiro, que está enterrado lá até. Foi difícil achar os restos mortais, outro dia eu fui lá e aí achei, a gente está tentando trabalhar para trazer. O Brizola discursa, né, no velório do Pasqualini, dizendo que ele reclamava, ele dizia assim: eu reclamo o direito do Rio Grande do Sul trazer os restos mortais para o Rio Grande do Sul. E o Ferrari, que era do PTB, depois ele foi expulso do PTB, porque ele brigou com o Brizola e com o Jango, e o Pasqualini diz assim: não, o Ferrari, você tem que botar as ideias éticas e corretas e puras dele em prática, trazer as ideias, e o corpo não interessa. Então eles brigaram no velório. Né? No velório, um falou e outro falou, né? E depois o Sanfelice, o Luiz Carlos, que está vivo, ele era jovem na época, ele era oficial, ele tinha ido junto, porque quando morreu o Pasqualini, o Brizola contratou um avião na mesma hora, veio notícias à tarde, e ele contratou e levou assim o rapaz junto, né? Era oficial de gabinete, e ele que conta essa história, né? E eu conversei com ele, botei a história dele no livro. Aí então deu do próprio velório do Pasqualini, teve essa discussão, questão ideológica, mas era uma questão, né? Hoje a discussão é outras, infelizmente, muito mais a gente inócuas. Falou das similaridades. Fala pra gente isso, o que eram de diferente estes nomes e onde eram os pontos onde eles tinham um atrito maior. A convenção de 58, foi em 57, para a candidatura de 58, teve esse atrito. O Brizola era prefeito de Porto Alegre, eleito em 56, né? E ele foi para a convenção e o pessoal do Pasqualini achava que ele era muito populista, a questão do culto à personalidade, do personalismo e tal, isso eles se queixavam. Então, e ele era mesmo, né? Ele tinha esse perfil. Esse foi o erro dele por não ter sido presidente da República, até se discute isso aí. E depois acabou a carreira política dele. O erro dele é uma pena, né? Porque ele protagonizou coisas muito boas e importantes
para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, e ele tinha, a intenção era boa, só que os meios é que discutia. Ele brigou com muito companheiro. E aí ele tirou da chapa o Pasqualini. O Pasqualini estava doente, era senador, tudo bem. Mas ele botou o de extrema direita, que era o Guido Mondin, que ele vinha dos integralistas, que eram simpáticos ao Ritter lá no começo. Então o pessoal mais ideológico, que nem o Simon, se revoltaram. E o Brizola foi, um pouco antes, tinha se encantado com o Simon. O Simon era jovem, estava começando, ele destacava no meio estudantil. Ele foi, o Pedro Simão fez era líder, presidente da UNE, líder estudantil, fez um congresso internacional de estudantes de direito. E tinha mais de 1000 pessoas. E o Brizola era prefeito, foi lá, se encantou com o discurso dele, pagou churrasco, inclusive, né? E convidou o Simão para ser coordenador jurídico da campanha e coordenar junto à juventude. O Simão aceitou. E o Simão era candidato a deputado estadual. Chegou na convenção, o Simão diz, tirou o Pasqualini. Se é para ter um cara diferente aí da nossa proposta, outra tribuna, é melhor não nem ter. Então não botemos candidato a senador, ou bota um outro se não quer o Pasqualini. Aí foi na convenção, 4 horas de debate, o Brizola ganhou, né, e fez a coisa com o PRP, o que foi um escândalo na época, né? Mas o Brizola estava pragmático. De repente ele não ganhava a eleição se não tivesse feito isso. O Simão me disse há poucos dias, olha, eu não sei se eu estava certo ou não, né? Porque quem sabe o Brizola não ganhasse. Mas aí o Pasqualini era para ser suplente, ele renunciou. Olha, eu renuncio por uma questão de saúde e programática. Não vou apoiar o cara que tem uma ideia diferente da minha, não vou fazer da chapa. Aí o Brizola foi na casa dele, tudo, aí ele manteve o apoio do Brizola, o Simão também manteve, mas aí o Brizola riscou o Simão da lista de candidato a deputado, era para ser candidato em 58, o Simão riscou. 59 tinha eleição para vereador, e o Simão morava em Porto Alegre, né? Mas ele tinha ele trabalhava na advocacia, tinha escritório em Caxias de advogado, e aí ele tinha um serviço profissional de advocacia no Rio de Janeiro, estava lá, e o irmão dele, que eu conheci, que me contou essa história, o José Davi, hoje é falecido, foi lá em Caxias do Sul e botou ele de candidato a vereador, porque naquele tempo não tinha a questão de domicílio eleitoral. Os caras às vezes concorriam 2 cargos, né? O Getúlio se elegeu senador por um lado, por outro, deputado em 3, 4 estados, ele não tinha essa questão do domicílio. Botou ele lá na lista de candidato, porque ele nem ia concorrer, porque sabia que em Porto Alegre o Brizola ia tirar ele da coisa. Em 62, de novo, o Brizola tirou o nome do Simão, porque ele ficou magoado, porque o Simão contrariou ele não queria um cara na chave 58. Inclusive o Simão, ele criou um serviço de assistência social e convidou o Simão no governo dele para ser, o Simão não aceitou, né? Bom, mas aí em 62, de novo, não está o Simão, tira o Simão da chapa. Mas o candidato governador, que é o Egídio Micaelsen, falou com o presidente do partido, João Caruso. O Caruso, inclusive, é imigrante italiano, italiano de origem, nasceu na Itália, era o presidente do PTB, o Simão de Caxias. Aí o candidato governador, o Brizola, era candidato a deputado federal do Rio de Janeiro. O candidato governador disse, não, mas espera aí, tem que botar o Simão na chapa. Eu sou candidato a governador, eu tenho o direito de botar um nome na chapa. Claro que tem, então bota o Simão aí. Aí colocou o Simão. Aí teve o Brizola veio 2, 3 vezes só na campanha, porque ele estava no Rio de Janeiro, né? E aí ele teve um comício em Caxias, que o Simão foi, e tinha outro candidato, o Valdir Lopes, que era da região, e o Brizola foi lá, encheu de elogio o Valdir Lopes, e nem citou o Simão. Mas o Simão se elegeu, o outro não. A primeira eleição do Simão foi essa, com 7 mil e poucos votos, se elegeu deputado por Caxias e começou a brilhante carreira política dele. Então teve esse debate. Outro grande debate, principalmente que teve, foi com o Ferrari, né? O Ferrari, em 58, ele foi o deputado mais votado do Brasil, deputado federal mais votado do Brasil em 58. Ele tinha uma brilhante ascensão política, mas ele discordou dessa união em 62. Em 60 ele concorreu a vice-presidência da República contra o Jango, sozinho. Ele foi bem votado, mas não ganhou. Mas quando ele foi para ele concorrer, o pessoal ofereceu para ele concorrer a governador do Rio Grande do Sul.
o PTB, o Jango e os Brizola, ele não concordou. Não queria acordo. Concorreu ao vice-presidente, perdeu. Aí concorreu, aí veio a eleição para governador. Aí ofereceu a candidatura ao Senado para ele. Se ele concorre ao Senado, o PTB elegia o governador e o senador. Aí houve a divisão dos votos e o Hildo Meneghetti ganhou. E o senador de 58, que se elegeu com o apoio do PTB, em 62 foi decisivo que ele foi contra o PTB e apoiou o Hildo Meneghetti. Por isso que em 58, quando o Simão Pasqualino nos alertaram, olha, isso pode ter consequência futura, não sei o quê. O Brizola, não, eu preciso ganhar a eleição e preciso do apoio dele. Quem sabe ele podia ter razão, mas só que daí comprometeu a eleição seguinte, que no golpe de 64 foi uma das coisas fundamentais que desequilibrou. Embora, mesmo que o Rio Grande do Sul tivesse um governador do PTB ou que fosse legalista contra o golpe, seria difícil porque estava articulado com os Estados Unidos, coisa e tal, conforme está escrito no livro. Mas o que ocorreu? O Rio Grande do Sul, que em 61, com o Brizola, fez aquela épica campanha da legalidade, que garantiu a posse do vice-presidente, do Jango, né? Em 64, o governador, o senador, todo mundo era golpista, estava apoiando o golpe. Então estava enfraquecido. Então a consequência dessas brigas aí enfraqueceram e ajudaram a dar o golpe onde que poderia ser a resistência, a terra do Jango, tudo foi onde estava do outro lado. Então tem todas essas questões aí que a gente conta no livro. Muito bom. Estamos tendo uma aula aqui, até chamar atenção para quem de repente achou estranho quando tu falou que o Ferrari concorreu como vice-presidente contra. É porque naquela época concorria separado. As chapas não eram juntas. Tu tinha os candidatos a presidente e concorria a vice-presidente. Então, ganhava presidente e vice quem não tinha necessariamente um alinhamento, né? O vice alinhado com o Jânio, que era o candidato a presidente, era o Milton Campos, né? Que dá o dedo. E aí o Jânio, quando viu que o Jango era muito mais forte, o pessoal dele, né, traíram também o candidato a vice, o Milton, porque fazia mais voto, a dobradinha dele com o Jango do que com o Milton, né? E o Jango era o vice do Marechal Lott. E o pessoal que era do PSD, mas apoiado pelo PTB. Entendeu? Mas o Marechal Lott, daí, também o pessoal começou a votar, o Jânio era mais forte, começaram a votar no Jânio e deixar ele de lado, e aí que você elegeu o Jânio e o Jango, e o Jânio despertamente fez a campanha Jango e Jânio. Então isso aí pegou, né, a maneira de fazer, e o Jango se elegeu vice-presidente. Em 6, 7 meses o Jânio renunciou ao cargo, pensando que ele estava com um problema no Congresso, né, não tinha habilidade para negociar, e o Congresso é complicado até hoje, né? Mas tem que conhecer, saber, né? Não é qualquer um, que nem, por exemplo, o Temer teve uma enorme habilidade com o Congresso, sabia lidar, veio de lá, mas esses outros aí não sabem. Então o que aconteceu? O Lula também tem habilidade, sabia negociar com coisa. Então o Jânio renunciou, imaginando que ia voltar como um meio ditador, né? Só que ninguém deu bola para ele, né? Então os militares tentaram tomar o poder, daí aproveitar, porque o Jango estava na China, e eu explico essa questão da China, e aí deu o episódio que estou o episódio da legalidade, né? O episódio da legalidade. Olha, isso e muito mais, tem muita coisa. Tem a situação de hoje, tem a corrupção, coisa mesmo, né? A criminalidade. Tu passa pela ditadura, tu passa por economia, corrupção, repressão econômica e repressão das liberdades. Passa por Tancredo. Nossa, isso aqui é um tratado histórico da política que não é muito antiga, né? É uma coisa atual. Basicamente o que formatou atual, né? Esse movimento político de hoje, né? O pessoal que está na política hoje todo respirou o resultado de tudo que aconteceu nessa época aqui, né? Se for ver, como eu disse, nas questões de Pasqualino estão na Constituição, estão nos programas do partido, né? Só não são aplicados. Perfeito. Então fica o convite, neste sábado, 15 de novembro, às 14 horas. Agora falei certo. Sábado, 15 de novembro, às 14 horas, Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega. Lançamento da obra, a 4ª obra do Mário Bertani.
Protagonismos e antagonismos de heróis gaúchos. Simon, Pasqualini, Jango, Ferrari e Brizola. Legado para o futuro do Brasil. Mário, mais uma vez, muito obrigado. É sempre bom te ter aqui. Volta mais vezes para a gente bater mais papo aí. Só me convidar, para mim é uma honra muito grande, Vanderlei, muito grande mesmo. Eu quero aqui agradecer os que ajudaram. Temos a Terezinha, que é a divulgadora, a querida Kátia, Carla, a Carla Dalpiaz, Resch, que é a editora, aquela que diagramou, fez tudo. Estou fazendo a gráfica lá de Sumoso, que é da minha cidade, né? A gráfica editora lá Free Press, né? Free Press é editora, né? Quero agradecer muito, sem ela não ter feito o livro. Perfeito. Sucesso, obrigado. Que agradeço. Esse foi mais um Canoas Podcast. É a primeira vez tua por aqui. Já te inscreve no canal, clica no sininho aí do lado e também valoriza os nossos patrocinadores e parceiros. Zetec Soluções em TI, Flexcorp e Águas Itati. Até a próxima. Tchau.